Prepare-se para uma viagem no tempo que pode surpreender até os mais céticos. Enquanto muitos de nós imaginam que a higiene era praticamente inexistente em tempos remotos, o Egito Antigo era um verdadeiro palco de cuidados com o corpo e saúde. Sim, você escutou bem. Ao contrário do que se pensa, os egípcios tinham práticas sofisticadas de limpeza e cuidados diários, muitas delas tão engenhosas que até hoje encontramos suas marcas no nosso dia a dia. E acredite, estamos falando de uma época em que não havia chuveiros ou produtos modernos. Quer saber como eles faziam para lidar com parasitas, manter os dentes limpos e preservar os alimentos? Este vídeo vai revelar segredos que desafiam o senso comum, e o melhor de tudo, você vai aprender como tudo isso reflete em nosso próprio entendimento sobre a história da higiene e da saúde. A prevenção sempre foi a chave para uma vida saudável, e no Egito Antigo não era diferente. Eles já tinham uma noção clara de que manter o corpo limpo e protegido era essencial para evitar doenças. Imagine só, eles usavam uma combinação de dieta balanceada, tratamentos naturais e técnicas de limpeza corporal como forma de prevenir males futuros. Alho e cebola, por exemplo, eram amplamente utilizados não apenas como temperos, mas também por suas propriedades antibióticas e anti-inflamatórias. Um exemplo curioso é o uso de laxantes regularmente para purificar o corpo de impurezas. Já em relação à higiene bucal, eles estavam muito à frente do seu tempo. Eles criaram versões primitivas de pasta de dente, utilizando ingredientes naturais como sal, pimenta e flores secas. Isso mostra que a preocupação com a limpeza e o bem-estar ia muito além do que apenas uma questão estética, era uma questão de sobrevivência e equilíbrio. E claro, tudo isso preparava o caminho para cuidados ainda mais minuciosos com o corpo. A beleza no Egito Antigo era muito mais do que simples vaidade. Ela estava profundamente ligada ao bem-estar e até à saúde. Homens e mulheres dedicavam tempo e esforço para cuidar do corpo e dos cabelos. Óleos essenciais eram parte do cotidiano, usados para hidratar e proteger a pele dos efeitos do clima árido e do sol escaldante. Banhos também faziam parte da rotina de limpeza, embora, claro, não fossem tão frequentes quanto os de hoje. Muitas pessoas raspavam a cabeça como medida de higiene para evitar parasitas, mas não pense que isso significava abrir mão do estilo. Eles usavam perucas elaboradas, não só por questões estéticas, mas também como uma forma de proteção contra o calor e os insetos. Esses rituais diários de beleza mostravam como, para os egípcios, o cuidado com o corpo era uma forma de manter o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Os cosméticos tinham uma função muito além da estética, servindo como uma ferramenta prática no controle de parasitas e na proteção contra os elementos naturais. Homens e mulheres usavam maquiagem, como o famoso delineador preto ao redor dos olhos, não apenas para embelezar, mas para reduzir o brilho do sol e até repelir insetos. Essa mistura, feita com minerais como malaquita e galena, além de dar uma aparência marcante, também tinha propriedades antibacterianas. Pomadas e óleos, geralmente feitos de ingredientes como mel e aloe vera, eram aplicados na pele para mantê-la hidratada e protegida. Até a depilação era levada a sério e removiam-se os pelos do corpo como uma forma de higiene e status, com a classe alta se valendo de métodos mais sofisticados, enquanto os menos favorecidos usavam lâminas simples de bronze. Todo esse cuidado demonstrava a preocupação constante com a limpeza e o bem-estar, evidenciando que o uso dos cosméticos ia muito além da vaidade. Os acessórios de beleza, como grampos de cabelo ornamentados, pentes feitos de marfim e espelhos de cobre polido, eram frequentemente colocados nas tumbas dos falecidos, indicando a continuidade do cuidado pessoal mesmo na vida após a morte. Agora, você pode se perguntar como funcionava o saneamento no Egito Antigo? Bom, eles tinham soluções inteligentes para manter suas cidades limpas. Embora os sistemas de esgoto e água encanada fossem rudimentares comparados aos padrões modernos, os egípcios possuíam canais de drenagem para conduzir a água utilizada em banhos e rituais. E quando se tratava de resíduos sólidos, como restos de alimentos ou lixo doméstico, eles os descartavam em áreas afastadas das habitações, prevenindo contaminações e mantendo o ambiente mais saudável. E mesmo com toda essa gestão, eles sabiam da importância de manter o rio Nilo limpo, já que era de onde tiravam a maior parte da água usada para cozinhar, beber e até mesmo para os banhos. A preparação de alimentos era uma atividade crítica, especialmente em um ambiente onde a contaminação poderia ser fatal. Embora o rio Nilo fosse a fonte vital para a irrigação e o abastecimento, ele também servia como banheiro e local de descarte de resíduos. Isso aumentava o risco de doenças, principalmente nas famílias de classes mais baixas, que muitas vezes cozinhavam suas refeições no chão. O uso de água contaminada para lavar utensílios e alimentos era comum,
e vermes podiam infestá-los, resultando em problemas de saúde. Através de um cuidado redobrado, as classes mais privilegiadas tentavam evitar esses riscos, utilizando ervas e especiarias não apenas para sabor, mas também por suas propriedades preservativas. O pão e a cerveja, que formavam a base da dieta, eram preparados diariamente, mas a presença constante de areia e pequenas pedras misturadas aos grãos moídos tornava os alimentos potencialmente perigosos para os dentes, desgastando-os com o tempo. Além disso, a conservação dos alimentos era um grande desafio, especialmente em um clima tão quente. Sem o conhecimento de técnicas modernas de preservação, os egípcios utilizavam métodos como a secagem e a salga para evitar a deterioração de peixes e carnes. No entanto, surtos de doenças gastrointestinais não eram raros, devido à contaminação cruzada durante o preparo dos alimentos ou ao consumo de água impura, que muitas vezes carregava parasitas. Mesmo assim, o cuidado com a higiene ao manusear os alimentos era levado a sério, e muitos rituais de purificação antes das refeições reforçavam essa preocupação com a saúde. Você imaginava que os cuidados com a higiene no Egito Antigo eram tão avançados? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo muito mais sobre as curiosidades do mundo antigo. Vamos juntos desvendar mais segredos do passado?